Fala galera, Mumasauro aqui e eu vim trazer para vocês finalmente o meta simplificado dos regionais. Eu tô no final do mês, eu tô um pouco atrasado, mas saiu uma notícia hoje que vai fazer a existência desse meta ter sentido. A Silph Road anunciou que vai ter a segunda temporada dos campeonatos deles, né, das copas que eles fazem. Como as pessoas que já estão no cenário competitivo sabem, a gente está no final da primeira temporada. A Mirror Cup, que está rolando nesse mês, é a última Copa dessa temporada. E o Campeonato Mundial já rolou em Dortmund, já rolou em Chicago, né? E vai rolar, se já não tiver rolado, né, quando você estiver assistindo esse vídeo, aqui na América do Sul. Então a gente tem o encerramento dessa primeira temporada e o começo da segunda, que virá em outubro, né? Setembro é o mês de margem, é o mês de folga, mas em outubro a gente tem a segunda temporada vindo aí. E por que eu digo que a chegada da segunda temporada torna o meta dos regionais relevante? Por quê? Porque com a chegada da segunda temporada, os organizadores de PVP vão ter a opção de hostear, de organizar torneios retrô, que são torneios baseados em copas anteriores. Então, as regras dos regionais vão poder ser utilizadas novamente em futuras organizações. Por isso que esse meta agora está eternizado, pelo menos até a quinta geração chegar e mudar tudo. Então, gente, vamos, sem mais delongas, falar sobre esse meta que agora que tá aqui na tela, que vocês estão vendo, tá simples, né, gente? Tá fácil. Vamos aprofundar, vai. É o seguinte, como esse vídeo vai ser dedicado somente ao meta dos regionais, eu vou poder falar mais a fundo desse infográfico que vocês estão vendo aí na tela, né, que está sendo apresentado no vídeo. Então eu vou falar de alguns pontos que são importantes, principalmente algumas coisas que ficam ambíguas para quem estiver olhando o gráfico, né? Para quem não conhece as artes que eu faço do PVP, pode ficar alguma coisa um pouco confusa, né? Como vocês podem ver, tem seta para todo lado, então vai ser um pouquinho complicado de explicar, porque existem 9 grupos nesse infográfico, e é grupo pra caramba, né? Eu vou começar ressaltando a importância de um Pokémon em particular. Como a galera que joga PVP, principalmente com as regras da Silph Road, tá acostumada a saber, né? Cada meta tem o seu rei, e o rei desse meta é o Azumarill. Por isso que ele tá logo lá no topo, dividindo, né, aquele posto com a Clefable, e é uma coisa que eu não justifiquei no infográfico, porque já tem informação demais, mas o Azumarill vence a Clefable num combate direto. Então ele, mesmo dividindo o grupo com a Clefable, que é o grupo das fadas, né, venceria uma batalha contra ela. Então, a partir daí, o gráfico ele é bem autoexplicativo, mas eu falo mais ou menos como funciona o esquema das setas, né? A seta começa em quem vence e termina em quem perde um possível embate. Ou seja, a ponta da seta aponta para o grupo que leva desvantagem contra o outro grupo que está na outra extremidade, né? Então, o que acontece aqui, por exemplo, no caso do Azumarill e da Clefable com os Pokémon lutadores, né? Que você tem aqui embaixo, no caso, o Lucario, o Hitmonchan, o Blaziken, o Toxicroak e o Medicham. Acontece que a seta está apontando da Clefable e do Azumarill para eles. O que isso significa? Significa que o Azumarill e a Clefable vencem eles em basicamente todos os cenários de um embate de igual para igual. Então a vantagem é de quem está na primeira extremidade da seta. E o que acontece quando a seta tem dois lados, Murilo? Quando a seta tem dois lados, como eu posso indicar aqui no exemplo do Azumarill e da Clefable, com os Pokémon de água, que são o Relincante, o Lanturn e o Lapras, significa que a batalha é equilibrada. Ela não tem uma unanimidade de qual lado pode vencer num possível embate de igual para igual. Então, é um resultado ambíguo, é assim, uma perspectiva de luta ambígua. Então você tem que ter
noção, por exemplo, que se você estiver lutando contra o Lapras usando o Azumarill, qualquer um dos dois pode vencer essa batalha. Vai depender muito de quem estiver controlando, como estiver jogando, quantidade de escudos, mas é basicamente um empate. A seta apontando para os dois lados define um empate tático. E quando um grupo tem duas setas apontando um para o outro, no caso, não são as pontas da seta às quais eu me refiro. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil de enxergar. Você tem um grupo da Clefable e do Azumarill logo no topo, que é o que eu estou usando de exemplo. Em relação ao grupo dos Pokémons voadores, que são Charizard, Noctowl, Golbat, Altaria e Skarmory. E se vocês perceberem bem, tem dois conjuntos de setas, né? Um conjunto de empate tático e um conjunto de vitória da extremidade das fadas. E por que tem essas duas setas diferentes, né? Porque como existem muitos Pokémon no grupo dos Pokémon voadores, e eles são de tipos variados, isso faz com que os mashups sejam bem diferentes um do outro. Então, quando eu coloco uma seta de empate com os dois grupos, ela pode não definir de fato um empate em alguns casos específicos. E quais são esses casos específicos? Por exemplo, o Azumarill contra o Charizard e contra a Altaria, ele vence, não tem chance de empate. Na questão tática, ele vence os dois, sem precisar se preocupar muito com o dano que ele vai tomar. A mesma coisa acontece no caso da Clefable com a Altaria. A Clefable vence a Altaria e nesse caso não existe empate tático. É por isso que você tem aqui em cima da seta escrito o nome de alguns Pokémons. É uma indicação do porquê existe essa segunda seta. Ou seja, em cima da seta que aponta, que demanda uma vitória das fadas em cima dos voadores, você vai estar indicando aqui que o caso específico é a Clefable vencendo a Altaria e o Azumarill vencendo o Charizard e a Altaria. Nos outros casos, empate técnico. E como funciona o conceito de conflito dentro de grupos, né? Eu vou explicar o conflito de grupos usando como exemplo justamente os Pokémon voadores, né? Já que eu estou falando deles aqui nos exemplos das setas duplas, né? Se você olha aqui direitinho no grupo de Pokémon voadores, você percebe que eu dividi esse grupo em 4 subgrupos. E você tem nesses 4 subgrupos o Charizard, o Skarmory, a Altaria e o Noctowl e o Golbat ocupando o mesmo subgrupo. Vocês podem perceber que existe um conflito dentro desse grupo, apesar deles agirem de maneira semelhante contra todo o metagame dos regionais, eles entre si têm o meta simplificado também. Então você tem aqui, por exemplo, o Skarmory vencendo o Noctowl e o Golbat, né? O Charizard, por sua vez, vencendo o Skarmory e a Altaria e o Charizard empatando, né? E você tem uma circular aí sendo feita, né? Você vê que o Noctowl e o Golbat empatam tecnicamente com o Charizard, da mesma maneira que eles empatam tecnicamente com a Altaria também. A Altaria que, por sua vez, perde do Skarmory e assim completa-se o ciclo. Então, eles formam um grupo, mas existem esses subgrupos que entram em conflito um com o outro. E vocês podem ver que esses exemplos se repetem no grupo de Pokémons Aço e também no grupo de Pokémon Lutadores, né? Ele não se repete no grupo de Pokémon Água e no grupo de Pokémon Grama. Por que ele não se repete nesses dois grupos? Porque só existe uma seta de indicação, o que mostra que existe um Pokémon dominante nesses grupos. No caso do grupo Água é o Lanturn, que vence o Relicante e o Lapras, e no caso do grupo de Grama é o Tropius, que vence o Victreebel e o Venusaur, certo? Um outro grupo que eu esqueci de exemplificar aqui a questão dos conflitos, né, porque eles não têm 4 subgrupos, eles só são divididos em 3 subgrupos, é o grupo dos Pokémon Sombrio e Fantasma, né? Você tem aqui embaixo o Umbreon, o Sableye e o Alola Marowak, e eles também têm conflito de grupo
entre si. Então aqui você tem os subgrupos e como eles agem um contra o outro, né? O Umbreon, no caso, vence os dois na questão técnica, o Sableye vence o Alola Marowak e o Alola Marowak, infelizmente, fica como lanterna do grupo, apesar de se comportar bem contra o restante do metagame. E eu sinto também que é importante explicar essas setas das laterais, né? Que elas vão pelas bordas do gráfico para fazer mais indicações e talvez algumas delas fiquem um pouco confusas para vocês, principalmente as que lidam com o grupo dos Pokémon lutadores e com os Pokémon de grama. No caso dos lutadores, você tem aqui pela lateral, né, uma seta que leva eles até o grupo dos Pokémon Dark e Fantasma, né, ou Sombrio e Fantasma. Você pode perceber que existe também duas setas de indicação. Uma seta indicando que os Fantasma, de maneira geral, levam vantagem contra os Pokémon lutador, né? No caso seria o Sableye e o Alola Marowak. E tem uma seta voltando, né? Mostrando o caminho contrário, que no caso seriam os Pokémon lutador vencendo o tipo sombrio do grupo, que é o Umbreon. Então você percebe aqui que você tem uma seta indicando os Fantasma até o Pokémon lutador. Eles vencem os Pokémon lutador, mas você também tem outra seta indicando os Pokémon lutador até o Umbreon, né? Tá escrito Umbreon aqui na seta justamente para mostrar que eles vencem o Umbreon em combate. A mesma coisa se repete no caso dos Pokémon Grama contra os Pokémon de água, né? Você tem uma seta de empate que indica o Lapras contra os Pokémon Grama, especificamente o Lapras, né? Você pode ver o nomezinho dele escrito aí no canto. Por quê? Porque o Lapras é um Pokémon gelo, e gelo leva vantagem contra a grama. Porém, gelo não resiste a ataques de grama. Então, ao mesmo tempo que o Lapras vai tirar bastante com os ataques de gelo, ele também vai estar tomando bastante dos ataques de grama. Por isso que é um empate técnico, né? Já em relação aos outros dois Pokémon, que no caso são o Lanturn e o Relicante, os Pokémon de grama vencem com tranquilidade. Então, vitória técnica para eles. Por isso que você tem a seta apontando para os Pokémon de água. E uma última exemplificação aqui pequenininha, que ficou um pouquinho extensa, porque se trata de um Pokémon contra 4, né? É do grupo dos Pokémon voador contra o dos Pokémon metal, ou o tipo aço, né? Como vocês podem ver, os Pokémon do tipo aço vencem praticamente todos os Pokémon do tipo voador, exceto em algumas exceções que envolvem o Charizard, né? Porque o Charizard também carrega o tipo fogo consigo. Então, se o Charizard entrar num mashup contra o Jirachi, Melmetal, o Steelix e o Bronzong, como indica aqui do lado da segunda seta, né, que aponta dos voador para os metal, isso significa que o Charizard vence essas batalhas na questão técnica, né? Então, se você for usar o Charizard contra os Pokémon Metal que não sejam o Bastiodon e o Probopass, viu? Muito importante isso, o Charizard vence tecnicamente essas batalhas. Aproveitando que eu tô aqui falando dos Pokémon Metal, né? Ou os Pokémon do tipo Aço, eu vou já falar das duas setas que existem entre eles e os Pokémon Dark e Fantasma, né? Você tem, de maneira geral, os Pokémon de aço vencendo o grupo dos Pokémon Dark e Fantasma, com apenas duas exceções deles, que no caso são o Jirachi e o Bronzong. O Jirachi e o Bronzong, pelo fato de serem Pokémons em parte psíquicos, levam desvantagem contra os Fantasma e os Sombrios desse grupo aqui de baixo, né? Então, tanto o Umbreon quanto o Sableye quanto o Alola Marowak vencem o Bronzong e o Jirachi em uma batalha técnica, né? Eles têm a vantagem técnica. Por isso que você tem essa seta apontando em direção aos Pokémon Aço com os nomes do Jirachi e do Bronzong em cima. Significa que essa seta se refere ao Jirachi e ao Bronzong, ou seja, eles perdem contra os Pokémon Sombrio e Fantasma. E agora explicando a última bifurcação, né? Não é bem uma bifurcação, porque não é uma seta se dividindo em duas, mas explicando o último
conflito de duas setas que existe em dois grupos, né? São grupos que estão mais distantes um do outro, que é o grupo dos Counters, né? Eu chamei eles de grupo dos Counters porque eles são basicamente Pokémon que estão nessa Copa para contra-atacar Pokémon relevante no meta, que são o Hunter e o Tentacruel. E vocês podem perceber que existem duas setas que levam eles até os Pokémons do tipo Grama, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque contra o Tentacruel, os Pokémon Grama entram no empate técnico, justamente pelo fato do Tentacruel ser metade venenoso e veneno leva vantagem contra a Grama. Apesar do Victreebel e do Venusaur serem em parte venenosos, eles tomam bastante dano pro Tentacruel mesmo assim. Só que a segunda seta ela é apenas de ida, ou seja, o Hunter, que é o nome que está indicado em cima dessa seta, né, para mostrar que a seta se refere a ele, consegue vencer os Pokémon de grama, porque ele resiste a tudo que eles jogam e ele consegue acertar eles com bastante força. Então, num embate assim entre o Hunter e os Pokémon de grama, a vitória tecnicamente é do Hunter. Bom, galera, eu acho que todas as partes que eram ambíguas desse gráfico eu consegui explicar nesse vídeo para vocês. De restante, ele é autoexplicativo. Vocês têm as setas apontando para os Pokémon e vocês sabem agora o que significa cada grupo em cada extremidade da seta. Se a seta começou num grupo, quer dizer que ele vence. Se ela terminou num grupo, quer dizer que ele perde. Se ela tem as duas pontas, uma em cada grupo, quer dizer que é empate técnico, né, gente? Então, tá explicado. Inclusive, esse infográfico que vocês estão vendo na tela, todo confuso, todo cheio de setas, vai estar disponível para download aqui nos comentários fixados do vídeo, para caso você queira consultar ele antes de qualquer competição que ainda vai rolar esse mês, né? Eu sei que nesse fim de semana, se você estiver assistindo esse vídeo no lançamento, né, vai ter a Copa da Liga Paulista com a temática de regionais, né? Ela promete bombar bastante, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ela e fica aí o material de estudo para quem for participar dela ou de qualquer outra competição de regionais que for rolar, né? Porque agora a gente sabe que a gente pode sediar regionais independente do período, porque virou uma Copa retrô. Mais um adendo aqui importante que eu queria falar para vocês. Eu estou devendo a postagem de uma Copa do mês passado, tá muito atrasado, que foi a Jungle Cup, que foi organizada pela Liga Pogometo, que é a liga da qual eu sou organizador, inclusive. Então, essa Copa foi organizada por mim, né, com a ajuda de mais algumas pessoas, principalmente da Liga Paulista, e eu vou mostrar quais foram os resultados dessa Copa para vocês, porque foi uma Copa muito importante para mim e teve bastante emoção. Então, é só para avisar que no mês que vem, que é setembro, né, provavelmente vai ter esse vídeo da Jungle Cup da Liga Pogometo, né? Tá com atraso? Tá com atraso, mas mesmo assim eu acho legal mostrar pra vocês como foi a minha performance e eu já vou aproveitar esse vídeo também e fazer o que eu sempre faço, que é mostrar as minhas performances em outras Copas, né? Só deixando claro que as minhas performances em outras Copas que eu mostro nesse vídeo são, assim, os resultados finais, né? Então, tipo, em que colocação eu fiquei, qual o time que eu usei, quantas vitórias eu tive, quantas derrotas eu tive. É isso que vai aparecer na tela e vão aparecer todas ao mesmo tempo, para você poder pausar e olhar como que eu performei nesse último mês, né? Então, gente, é isso. Eu agradeço de coração todo o apoio que eu estou recebendo na comunidade para fazer esses vídeos. Eu espero estar ajudando vocês. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. E a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Valeu!